Olá, espero que estejam todos bem e vamos dar então a continuidade ao nosso processo de formação aí nesse trabalho, curso de tarô, né, Marie? Marie veio assessorar. Então, é, seria mesmo possível uma fundamentação teórica numa abordagem psicológica, arquetípica, a respeito do tarô? Seria possível estabelecer essa relação? A gente usou essa expressão no vídeo passado, né? Na aula passada. Uma abordagem arquetípica psicológica. Num primeiro momento, parece um termo complicado, um termo meio solto, né? Mas agora, com essa proposta de fundamentar alguns conceitos teóricos, né, ancorados na psicologia analítica de Jung, vamos tentar esclarecer o que significa isso, essa abordagem arquetípica psicológica. Eu tenho certeza que no final dessa parte aqui, dessa apresentação, todo mundo vai saber exatamente do que se trata essa expressão. Então, toda essa fundamentação teórica vai estar calcada no trabalho de Carl Gustav Jung, né? Ele viveu entre 1875 e 1961, nasceu na Suíça e foi o criador da psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, em função do seu nome. E nós, nessa fundamentação teórica, vamos tomar como base a obra de um psicanalista junguiano que seguiu, né, os passos de Jung. Ele ainda é vivo, ele é um canadense, nasceu em 43, e ele é autor dessa obra muito prática e ao mesmo tempo muito bem fundamentada, que se chama Jung, o Mapa da Alma, uma introdução. O nome dele é Mirrorstein. Ele, assim, o livro é muito legal. Não é um livro com muitas páginas, a linguagem é bem acessível, né? E serve tanto para quem está começando, quanto quem quer aperfeiçoar os seus conhecimentos nessa questão aí da psicologia analítica. E eu selecionei desse livro, dentre outros que a gente ainda vai apresentar, uma citação que eu achei muito legal. Eu vou ler aqui na íntegra. Enquanto cientistas e astronautas exploravam e faziam um mapa do universo físico, Carl Jung e os psicólogos analíticos que seguiram seu trabalho começaram a traçar um mapa do mundo interior da psique humana. Então, assim, tudo que a gente falar em relação ao tarô vai estar diretamente relacionado com esse mundo interior, com esse mundo psíquico, né? Que Jung tentou mapear para entender como que funciona essa nossa parte, né? Tão importante, o nosso psiquismo. Vamos lá? Então,
a gente começa a falar, né, em relação a processos psíquicos que acontecem, né, no nosso interior, na nossa essência, né? Esses processos psíquicos, eles consistem em três esferas, em três níveis. O primeiro que a gente chama de consciente, um segundo que a gente chama de inconsciente pessoal, num nível mais profundo em relação ao consciente, e um terceiro nível bem mais profundo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, os processos psíquicos, né, as trocas de energias psíquicas que acontecem no nosso psiquismo são formados por três níveis: consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Jung usou um termo psíquico para caracterizar o conjunto desses três níveis psíquicos. Então, quando a gente fala em psique, a gente está falando no consciente, no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo. Notem que a gente está falando em termos de processos psíquicos, né, como algo dinâmico e abstrato, o que não significa dizer que esse abstrato seja material, né, porque ele é concreto, ele é real. Então, esse não é um lugar fechado, um compartimento físico, né, e sim uma dinâmica, né, de trocas, de interações, de processos que acontecem no nosso psiquismo. Psique, portanto, é um termo que define o conjunto desses três níveis de processos psíquicos: consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Jung, então, traz para a gente o termo self, que significa uma totalidade que vai organizar a psique, ou seja, que vai organizar esses três níveis de processos psíquicos. Isso vai fazer com que a nossa consciência seja ampliada. E quando a consciência é ampliada, o nível de inconsciência, consequentemente, vai diminuir, né? E a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência uma plenitude cada vez maior, né? Essa self, ela seria o nosso todo, né? A nossa essência, no momento em que a gente nasce. E, à medida que a gente vai tornando consciente, né, de nós mesmos, porque quando a gente nasce, a gente não sabe que nós somos nós, né? Se você botar um bebê recém-nascido se olhando no espelho, ele não vai saber que ele é ele, como acontece com a maioria dos animais, né? Então, quando a gente vai adquirindo a consciência, né, de nós mesmos, a gente vai criando um compartimento que vai formar o que a gente chama de ego, que é uma parte que está aqui no consciente. E esse ego, ele estabelece com a self, que é o todo, um eixo. E esse eixo vai exatamente organizar, ou pelo menos tentar organizar, os dados, né, que o nosso psiquismo recebe a nível de inconsciente e a nível consciente. O nível consciente está relacionado com o mundo externo.
e a parte inconsciente, né, com o nosso próprio mundo interno. Então, esse eixo ego-self é muito importante, né, porque, na realidade, o nosso ego, onde está a nossa consciência, ele não tem uma liberdade total, né? O nosso ego, que é o centro organizador da consciência, melhor dizendo, ele sempre vai estar ligado à nossa essência mais profunda. E isso estabelece uma limitação nas tomadas de decisões pelo nosso consciente. No nível de processo psíquico consciente, a gente encontra o ego, que é o centro organizador de todo o consciente, e no ego a gente encontra uma outra parte, que é a persona, que é como a gente se apresenta para o mundo, como a gente quer que as pessoas nos vejam, né? E no inconsciente pessoal, a gente também encontra algumas estruturas dentro dessa proposta de mapear a nossa alma que Jung estabeleceu. Então, no inconsciente pessoal, a gente vai encontrar os complexos. Os complexos seriam grumos, né? Condensação de energia psíquica, geralmente formada por traumas que habitam o nosso inconsciente pessoal. E quando eles vêm à tona ou estabelecem uma relação com o nosso consciente, a gente fica meio desestruturado psiquicamente, né? Isso acontece nos nossos momentos de crise, por exemplo. E a sombra, que também faz parte desse inconsciente pessoal, seria um outro elemento, né? Um outro arquétipo, que traduz o lado oposto do ego, né? Enquanto que o ego está aqui na consciência, ele projeta uma sombra, né, lá no nosso inconsciente pessoal. E o nosso inconsciente coletivo, ele é formado pelos instintos, né, que tem a ver com a nossa parte física, né, de atuar no mundo, né, parte que nos garante a sobrevivência, em busca de alimento, né, animais, nós somos animais, né, a copulação para garantir a perpetuação da espécie. E a gente tem também o que Jung chama de arquétipos. Os arquétipos seriam aqui, comparando com os instintos, os nossos instintos psíquicos. Então, esse conceito aqui forma um dos núcleos centrais dessa teoria de Jung. Então, voltando aqui, a self, ou self, que representaria a nossa essência como um todo, né? Que estaria na função de organizar os processos psíquicos que acontecem nos 3 níveis, no consciente, no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo, é responsável pela motivação e pela ampliação da consciência. E à medida que a consciência se amplia, né, ela vai estabelecendo um eixo com o self, que é chamado o eixo ego-self. E no consciente, a gente encontra o ego, que é o centro organizador da consciência, e a persona, que é um componente psíquico que nos permite nos apresentar, né, ao mundo externo
e fazer com que as pessoas nos reconheçam em função desse elemento arquetípico. No inconsciente pessoal, a gente tem os complexos, que geralmente são formados por traumas, representam condensamentos energéticos, né? E a sombra, que é uma projeção do ego a nível inconsciente. E no inconsciente coletivo, a gente tem os instintos e os instintos psíquicos, que Jung chamou de arquétipos. O que seriam, então, esses arquétipos? Né? Que está relacionado com a nossa mente, ao contrário dos instintos, que está relacionado com o nosso corpo. Olha só que coisa interessante. Esses arquétipos, eles são nada mais, nada menos do que reservatório, é um reservatório, melhor dizendo, de imagens que cada pessoa herda de seus ancestrais. Então, o inconsciente coletivo, além dos instintos, ele é formado, né, ele se traduz como um reservatório de imagens que cada pessoa herda de seus ancestrais. Então, esse arquétipo, ele seria uma categoria da imaginação que se expressa por símbolos. Vamos tentar traduzir isso melhor. Uma categoria, né, esse termo aqui, significa um conjunto de determinações. Então, se a gente fosse pegar estudar a imaginação, né, e fosse extraindo desse objeto de estudo conceitos e elementos que o formam, né, a gente estaria extraindo uma categoria. Então, o arquétipo é uma das coisas que formam a imaginação, que se expressa por símbolos. E isso, repito, é uma herança dos nossos ancestrais. Então, essas setas aqui, elas representam como que essas imagens que a gente herda dos nossos ancestrais, esses arquétipos, conseguem entrar nos níveis de inconsciente pessoal e consciente. Eles entram em forma de símbolos, em forma de imagem. Então, a leitura que o nosso inconsciente faz é por meio de símbolos, por meio de imagens. Nossa, que tema mais assim reflexivo, né? E tudo isso gera uma questão. De onde vem, então, esses arquétipos? Né? De onde que vem isso? Olha, se o inconsciente coletivo é formado desses arquétipos, e esses arquétipos representam um reservatório de imagem que cada pessoa herda de seus ancestrais, de onde que vem isso? Né? Vem dos próprios homens, vem dos próprios ancestrais. Não é uma resposta difícil de ser, da gente chegar. Porque numa concepção metafísica, né, a gente vai jogar tudo para o exterior. Numa concepção materialista, né, em termos de tarô, a gente vai jogar tudo para o nosso constituinte psicológico, mesmo que seja abstrato. Né? Então, a gente consegue deduzir que essas informações imagéticas, né, simbólicas, do imaginário, vêm lá de trás,
né, que esse todo, né, representa exatamente isso, né, a humanidade em si. Organizando melhor essa resposta, de onde viriam os arquétipos, né, a gente pode chegar a essa conclusão. Se os arquétipos alimentam o inconsciente coletivo, o qual consiste em um reservatório de imagens que cada pessoa herda de seus ancestrais, eles partem dos próprios homens, ou seja, a partir do nosso processo de vida real e, portanto, material. Quando a gente fala em ancestral, tudo bem que a gente pode estar falando dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos trisavós, dos nossos tetravós, mas quando a gente fala de arquétipo, a gente vai muito mais fundo mesmo. A gente vai lá atrás, né? No início, né, da formação da própria humanidade. Então, por exemplo, esse casal, né, de seres humanos primitivos, como iriam representar, né, como reagiriam ao ver um raio desse tipo, né? Eles associariam isso a uma questão simbólica, imagética, né? E então esses conceitos, né, essas formações psíquicas, essas definições abstratas da imagem iriam se formando, né, com os recursos que esses seres humanos teriam, né? Então, não é complicado de entender. Então, a gente deduz o seguinte, que não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. E aí a gente volta lá no início da nossa primeira parte, onde a gente comparava uma concepção metafísica de uma concepção material, né? Essa concepção material, ela está ligada ao fato da existência humana no planeta Terra, né? Então, essa herança desses símbolos, elas partem exatamente dos nossos antepassados, em função da realidade material na qual eles estavam inseridos. E aí eu peguei aqui uma citação de um trabalho científico, né, do autor Carlos Augusto Cerbena, da Universidade Federal do Paraná, que eu achei muito apropriado para reforçar o que a gente está falando, né? O título do trabalho dele, Considerações sobre o Inconsciente, Mito, Símbolo e Arquétipo na Psicologia Analítica. Psicologia analítica, lembrando, é sinônimo de psicologia junguiana, né, de Carl Gustav Jung. Ele diz o seguinte nesse trabalho: os arquétipos podem ser considerados como categorias, a gente já sabe o que são categorias, né? Conjunto de determinações da imaginação e se expressam de forma simbólica, exigindo uma abordagem compreensiva e qualitativa e exercendo função de mediação entre os opostos. Então, o nosso psiquismo, né, ele funciona a partir desses símbolos, dessas imagens, mas sempre numa uma comparação, né, entre as informações que chegam, né? Seria essa mediação entre os opostos, seria isso, né? Então, as categorias da imaginação se expressam de forma simbólica por símbolos, exigindo uma abordagem compreensiva e qualitativa e exercendo função de mediação
entre os opostos. Então, quando a gente fala dessa forma, né, a gente pode concluir que para o nosso estudo do tarô, o divino ele vai ser uma construção arquetípica, né, que habita o psiquismo de todos os seres humanos, tanto religiosos quanto ateus. Porque naquele exemplo que eu dei daqueles seres humanos, né, daquele homem e daquela mulher, quando viram o raio, né, eles podem atribuir aquilo a uma providência divina, né? Mas isso não está no externo, não é um Deus fora, né? É um divino dentro, né, do nosso psiquismo. Então, no tarô, tudo vai ser simbólico e tudo vai estar falando de alguma coisa interna, né, nesses processos psíquicos que ocorrem no nosso consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E como que esse consciente e esse inconsciente funcionam? Né? Como eles lidam com esses arquétipos? O nosso consciente, ele funciona mediante uma lógica racional, porque lembra que no consciente tem o ego, e é no ego, o ego é o centro, né? É um processador dessas informações, né? Então a lógica com que o nosso consciente lida com esses arquétipos é uma lógica racional. Já o inconsciente não, né? Porque a partir do recebimento desses símbolos, né, desses arquétipos, é que o inconsciente vai funcionar. Então, é uma lógica completamente diferente do consciente, que é uma lógica racional. É uma lógica imagética, né, por meio de analogias. E aí vão se estabelecendo conceitos, né, abstratos, imaginários, e que vai migrando, né, do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal e para o consciente, e provoca na gente um comportamento, né, um comportamento esse que é padrão da espécie, porque a fonte dos arquétipos, né, a ancestralidade, é que vai ser comum para todo mundo. Então, embora a gente seja diferente um em relação ao outro, né, o nosso comportamento ele tem um padrão da nossa espécie, assim como o de outros seres vivos. Por exemplo, o gato, todo gato se lambe, por exemplo, né? Isso é um comportamento da espécie, né, que pode ser dado de uma forma arquetípica também, né? Então, o nosso comportamento, enquanto espécie, ele se dá em função desses arquétipos. Para efeitos, né, da nossa prática, né, do tarô, a gente vai considerar esses três termos, carta, arcano e arquétipo, como sinônimos, né? Então, quando a gente estiver falando de uma carta, a gente vai estar falando de um arquétipo, que agora a gente já sabe o que é, né? Então, naquela carta, vai ter uma informação por meio da imagem, por meio de símbolo, que vai provocar na gente reações emocionais, comportamentais, que são assim um somatório, né, que advém lá de trás da nossa ancestralidade, né? Então, todas as cartas do tarô, elas são arquetípicas e falam dos nossos processos psíquicos, seja a nível de inconsciente
coletivo, seja a nível de inconsciente pessoal, ou seja a nível de consciente. Existe uma expressão, né, que a gente usa muito no tarô em relação às cartas, que a gente fala que é o aspecto luz e o aspecto sombra de cada carta. Quando a gente falar isso, a gente vai simplesmente estar falando, é como se fosse assim, num lado positivo da carta e num lado negativo da carta, já que todas as cartas, todos os arcanos, trazem consigo essa dualidade, né? Não é em função dessa dualidade que o psiquismo funciona, principalmente o inconsciente quando recebe essas imagens. Então o nosso livre-arbítrio vai ser exatamente a nossa escolha. Como a gente quer vivenciar essas informações. Lembra lá do eixo ego-self? Que o ego não é tão livre assim, ele está ligado no eixo ego-self com a nossa essência, né? Então o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim, para começar. E ele vai estar, na sua origem, ligado como que a gente vai vivenciar esse arquétipo. Se a gente vai vivenciar esse arquétipo de uma forma produtiva, ou se a gente vai vivenciar esse arquétipo de uma forma não produtiva. E como essa sombra se forma? Né? O que é preciso para ver sombra? Olhe para essa imagem e tente responder. O que é preciso para formar uma sombra? A gente está vendo aqui, nessa imagem, a sombra de uma árvore, certo? Por que está ocorrendo essa sombra aqui? A sombra é formada pela luz, né? É a projeção, nesse caso aqui, da árvore aqui no chão. Então, a sombra é uma projeção em função da luz. Sem luz, não existe sombra, né? Então, esse livre-arbítrio está muito ligado nesse conceito de luz e sombra. A gente vai vivenciar a luz ou vai vivenciar a sombra do que esse símbolo representa para a gente, do que esse símbolo que vem lá da nossa ancestralidade representa para a gente. Aqui um outro conceito que Jung traz é o conceito de mito. Né? Ao contrário do que o senso comum pensa, o mito não é uma pessoa. A gente escuta muito, né? Fulano é um mito. Ayrton Senna foi um mito. Enfim, Pelé foi um mito. Então, essa é a concepção que o senso comum tem a respeito desse termo. Mas, mito significa uma história, uma narrativa, que descreve experiências e padrões humanos essenciais de desenvolvimento, sendo criado pela imaginação. E esses padrões são determinados pelos arquétipos. Portanto, o mito retrata os arquétipos, ou seja, retrata padrões arquetípicos da vida humana por meio de figuras e histórias. A mitologia, por exemplo, né? É um termo que varia, deriva desse termo mito, e é justamente constituída por narrativas, histórias lá dos deuses que são produtos da imaginação. Mas essa imaginação
não vem do nada. Essa imaginação vem da experiência dos homens na concretude da vida material, né? Aquele casal lá de homens primitivos pode associar aquele raio a um o Deus trovão, né? Eles não sabiam o que era aquilo, de repente sentiram medo daquilo e, né, quiseram estabelecer uma relação, né? Eu vou endeusar isso para ver se isso não me faz tão mal, né? É assim que começou a funcionar essa questão do imaginário. E o símbolo, que está intimamente ligado a isso tudo, é alguma coisa que expressa o que o arquétipo quer dizer, né? E ele vem carregado de significados e nos provoca emoções. Então, quando eles viram aquele raio, né, aquilo não era uma imagem simples, aquilo trazia uma carga de significados que provocaram neles emoções, né? Então, o símbolo é a expressão do arquétipo e é pelo símbolo que o nosso inconsciente pessoal se comunica com o inconsciente coletivo. O primeiro passo, o primeiro dado para essa herança ancestral entrar em contato com o nosso inconsciente pessoal é por meio desses símbolos. Então, o símbolo seria a chave de acesso do nosso inconsciente. E aí eu pergunto para você, essa imagem é um símbolo? O que você acha? Essa imagem de palha é um símbolo? Quando a gente olha para isso aqui, a gente sente algum tipo de emoção, ela vem carregada de simbolismo, ou é apenas um aviso que a gente tem que parar? Isso aqui é um sinal, não é um símbolo. E essa imagem aqui pode ser um símbolo? Então, se a gente pode imaginar essa imagem aqui como um simples sinal do animal, né? Do tigre, e a gente também pode extrair dessa imagem uma ideia simbólica, né? Como assim? Eu posso dizer que esse símbolo representa poder, beleza, astúcia, né? E aí a gente pode estabelecer uma diferença desse conceito entre sinal e símbolo, né? Então, o arquétipo ele está sempre ligado aos símbolos, ao invés dos sinais. E essa imagem pode ser um símbolo, e aí a gente já começa a entrar no universo do tarô, né? Essa carta aqui, esse arcano, ou esse arquétipo, representa o imperador, não um sinal, como um sinal, mas como um símbolo, né? O que o imperador traz simbolicamente, que tem a ver com o padrão da nossa espécie em termos de comportamento psíquico, né? Da mesma forma, passa para a gente uma ideia o quê? De poder, né? De controle, de realização, né? Então, percebe como dá para fazer essa associação desses conceitos teóricos com a carga simbólica que o tarot traz para a gente? E um símbolo nunca será igual para todas as pessoas, né? Isso é fato, porque essa construção, além de coletiva, ela é também pessoal. Que cada um de nós carrega dentro de si um sistema de crenças e valores. E que nunca vai ser igual ao de outra pessoa. A gente pode perceber que existem
certas condições onde esses arquétipos se manifestam de uma forma muito intensa, né? Como, por exemplo, os mitos. Né? A mitologia, por exemplo, é riquíssima em expressar esses símbolos arquetípicos, assim como os contos de fada, como os ritos, as manifestações religiosas. Né? A mitologia é prima das religiões. Né? Os sonhos também expressam demais esses arquétipos. Né? Então, a gente pode colocar o tarô, né, dentro desse conjunto, né, que o tarô mitológico, por exemplo, né, onde as cartas estão associadas a deuses da mitologia grega, fornece para a gente um simbolismo riquíssimo que pode mexer com as nossas emoções e influenciar no nosso comportamento. Né? Então, esses exemplos aqui seriam projeções das experiências humanas mais fundamentais, arquetípicas na consciência coletiva, elaborada ao longo dos séculos. Por que conseguimos utilizar os arquétipos? Né? Como que essa categoria da imaginação entra no nosso inconsciente pessoal através do inconsciente coletivo e são utilizadas por nós. Né? Lembra que eu falei que o livre-arbítrio é a escolha entre vivenciar na sombra ou na luz? Então, a gente utiliza esses arquétipos, mas de que forma? Por que isso é possível? Isso é possível em função de uma parte do nosso cérebro, né, constituído de várias estruturas, chamada sistema límbico. E isso vai ser tema para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até a próxima.